Você já sentiu que faz tudo certo, mas mesmo assim a vida parece te puxar para trás? Você trabalha, é honesto, se esforça, tenta agradar a Deus, tenta viver com princípios, mas nada anda do jeito que deveria? As portas não se abrem, o reconhecimento não chega, a prosperidade parece sempre atrasada. Então, no silêncio do coração, naquela dúvida perigosa, nasce uma pergunta: será que a integridade ainda vale a pena? Será que ser correto compensa em um mundo onde quem passa por cima parece avançar mais rápido? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Fazendo o certo no trabalho, na família, nas finanças, na fé, e mesmo assim sentindo que tudo dá errado. Como se a vida estivesse testando até onde você aguenta continuar sendo íntegro sem resultados visíveis. E é justamente nesse ponto que muita gente desiste, porque desanima. Não de Deus, mas dos princípios. Hoje, vamos ver em Gênesis 39, ele vai nos mostrar algo poderoso e transformador. Por que pessoas íntegras prosperam mesmo quando tudo parece jogar contra elas? Não é sorte, não é acaso. Existe um princípio espiritual, prático e profundo acontecendo nos bastidores. E quando a gente entende isso, nossa forma de enxergar atrasos, injustiças e silêncio muda completamente. E o mais importante, talvez o lugar onde achamos que estamos sendo travados seja exatamente onde nossa prosperidade está sendo construída, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Quando a gente abre Gênesis 39, não encontra um homem privilegiado, não encontra alguém em posição de destaque, nem alguém cercado de conforto. Pelo contrário, a história começa com José no pior cenário possível, traído pelos irmãos, vendido como mercadoria, arrancado da sua família, da sua terra, dos seus sonhos, sem status, sem herança, sem proteção, sem influência alguma. Humanamente falando, José tinha todos os motivos para viver na revolta, na escassez emocional e na mentalidade de vítima. E talvez seja exatamente por isso que essa história fala tanto com a gente hoje. Porque José não estava no palco, não estava nos bastidores, ou melhor, ele estava nos bastidores. Não estava sendo celebrado, estava sendo testado. E ainda assim, no meio desse contexto duro, injusto e silencioso, a Bíblia solta uma frase que muda tudo. O Senhor era com José. E tudo o que ele fazia prosperava. Perceba isso com atenção. Não diz que José prosperou quando virou líder. Não diz que prosperou quando foi reconhecido. Diz que ele prosperava enquanto era escravo. Prosperava enquanto ninguém via. Prosperava quando tudo parecia dar errado. Isso quebra completamente a ideia de que prosperidade só vem quando as condições são favoráveis. E aqui que entra a promessa deste vídeo.
Gênesis 39 não é só uma história espiritual, é um manual de prosperidade com propósito para quem está sendo testado no anonimato. Quando José chega à casa de Potifar, nada muda do lado de fora. Ele continua sendo escravo, continua sem direitos, sem nome, sem controle sobre a própria vida. O ambiente continua injusto, desfavorável e totalmente fora do que a gente chamaria do cenário ideal para prosperar. Exatamente aqui que Gênesis 39 começa a quebrar uma das maiores mentiras que muita gente acredita até hoje. A ideia é que só dá para prosperar quando tudo ao redor melhora. A Bíblia mostra o oposto. José não esperou o ambiente mudar para crescer. Ele cresceu por dentro enquanto o ambiente permanecia o mesmo. A prosperidade que acompanha José não nasce do cargo que ele ocupa, mas da mentalidade que ele carrega. Prosperidade começa dentro e não fora. Começa na forma como a gente trabalha, na excelência que a gente entrega, na integridade que nos mantém mesmo quando ninguém está fiscalizando. Ambientes injustos não anulam princípios corretos. Pelo contrário, eles revelam quem realmente vive por valores e quem só é fiel quando é conveniente. José poderia ter trabalhado de qualquer jeito. Afinal, ele era apenas um escravo. Mas ele escolheu dar o seu melhor. E isso fez com que tudo que passava pelas mãos dele prosperasse. Isso é muito forte porque mostra que quem só prospera em ambiente ideal não sustenta crescimento quando a pressão chega. Quando depende de condições perfeitas para avançar, quebra quando enfrenta o primeiro obstáculo. José prospera porque não terceiriza a sua responsabilidade, nem para o sistema, nem para o chefe, nem para as circunstâncias. Ele entende que prosperidade com propósito é construída antes do reconhecimento, nos lugares onde quase ninguém quer estar. Talvez o seu trabalho hoje não seja o seu destino final. Talvez você esteja em um lugar que parece pequeno, injusto ou limitado, mas pode ser exatamente esse lugar o seu campo de treinamento. E quando a gente entende isso, a forma de enxergar trabalho, crescimento, sucesso, começa a mudar completamente. Na casa de Potifar, algo silencioso começa a acontecer que muita gente não percebe quando lê Gênesis 39 com pressa. José não prospera apenas porque trabalha bem, mas porque administra tudo com integridade absoluta. Ele faz o certo quando ninguém está olhando, quando não existe aplauso, quando não existe recompensa imediata. E esse é o princípio poderoso da prosperidade com propósito. Integridade é uma linguagem que o céu entende perfeitamente. Enquanto outros escravos apenas cumpriam ordens, José cuidava como se fosse dono. Ele tratava os bens de Potifar com responsabilidade, com zelo, com excelência. E isso gera algo muito raro hoje em dia: confiança. Confiança gera autoridade, autoridade gera acesso, e acesso abre portas que dinheiro nenhum compra. O texto bíblico deixa claro que Potifar começa a confiar tudo nas mãos de José.
não por bajulação, não por discurso bonito, mas porque o caráter de José sustentava aquilo que ele tocava. Isso confronta diretamente a mentalidade de quem acha que prosperidade vem de agradar pessoas, de puxar tapete ou se vender para subir. O verdadeiro favor não nasce da bajulação, nasce do caráter. Quando Gênesis 39 mostra que Deus age nos bastidores, observando como lidamos com coisas pequenas, com tarefas simples, com responsabilidades que parecem invisíveis. E é aí que muita gente perde oportunidades sem perceber. Porque no reino, prosperidade não é sobre quanto você recebe, mas sobre quem você está se tornando ainda quando está recebendo pouco. Deus confia recursos maiores a quem não corrompe nos pequenos. E quando a gente entende isso, começa a perceber que cada detalhe da nossa rotina, do nosso trabalho e das nossas escolhas estão sendo observados não para nos punir, mas para nos preparar. Quando a tentação aparece na história de José, ele não vem, ou melhor, ela não vem com cara de pecado óbvio. Essa tentação vem disfarçada de oportunidade, como trabalho silencioso, algo que poderia trazer prazer imediato, conforto momentâneo e talvez até algum tipo de vantagem naquele ambiente injusto. Isso nos entrega uma das lições mais profundas sobre prosperidade com sabedoria. Nem toda oportunidade vem de Deus. Algumas vêm para testar exatamente aquilo que você construiu no secreto. José estava longe da família, longe de qualquer referência, longe de quem poderia cobrar algo dele. Humanamente falando, ninguém saberia. E é exatamente por isso que a tentação é tão perigosa. Ela sempre aparece quando ninguém está olhando. Ela sussurra que não vai dar em nada, que você merece, que é só dessa vez. Mas José entende algo que muita gente ignora. Prazer imediato pode destruir um futuro inteiro. Um momento de fraqueza pode custar anos de preparo. Uma escolha errada pode atrasar uma vida inteira de prosperidade com propósito. Ao fugir, José não está apenas dizendo não ao pecado. Ele está dizendo sim ao futuro. Sim à integridade. Sim a uma prosperidade que não o destruiria mais à frente. Dizer sim, ou seja, dizer não hoje é dizer sim para algo maior amanhã. E isso é extremamente atual. Quantas pessoas estão sabotando a própria prosperidade por não saber dizer não? Não a propostas erradas, não a ganhos fáceis, não a atalhos que ferem valores, porque no reino o crescimento rápido sem caráter vira queda acelerada. Essa cena deixa claro que o nível de prosperidade que você vai sustentar amanhã depende das decisões que você toma hoje, principalmente quando ninguém está vendo. O caráter que você protege no secreto define o nível de prosperidade que você pode sustentar em público. E mesmo fazendo a escolha certa, José não colhe aplausos imediatos.
Pelo contrário, a próxima consequência parece injusta, dura e completamente desanimadora. Quando José é lançado na prisão, a sensação é de que tudo piora de vez. Ele faz a coisa certa, protege a própria integridade, honra a Deus e o resultado imediato é a injustiça. Isso confronta diretamente com uma crença muito comum, a de que fidelidade sempre gera recompensa rápida. Isso nos deixa claro que ser fiel não nos livra das injustiças, mas nos livra de ficar preso nelas. A prisão tenta aprisionar o corpo de José, mas não consegue aprisionar sua mentalidade, seu caráter e sua visão de propósito. Aqui existe um princípio de prosperidade com sabedoria que quase ninguém ensina. Deus não desperdiça a dor. Ele usa até sistemas injustos como ferramentas de preparo. Aquilo que parece punição, muitas vezes é treinamento avançado. A prisão não surge como um retrocesso aleatório. Ela surge como parte de um processo maior que José ainda não consegue enxergar. E isso fala diretamente com quem hoje está vivendo atrasos, perdas, humilhações ou silêncios que não parecem fazer sentido nenhum. O atraso aparente na visão bíblica muitas vezes é alinhamento estratégico. Deus não está apenas interessado em te levar a algum lugar alto, mas em garantir que você consiga permanecer lá sem se perder, sem se corromper e sem destruir tudo ao redor. Prosperidade com propósito exige estrutura interna, e estrutura não se constrói no conforto, se constrói na pressão. É na injustiça que o caráter é testado de verdade. É no anonimato que a identidade é firmada. Talvez você esteja em um lugar onde ninguém te reconhece, onde suas decisões corretas parecem invisíveis, onde o esforço não recebe aplauso algum. Mas Gênesis 39 nos leva a enxergar isso de outra forma. O lugar onde você acha que está sendo esquecido pode ser exatamente onde você está sendo moldado. E quando essa consciência muda, você começa a perceber que mesmo ali, algo maior está acontecendo. Mesmo dentro da prisão, algo extraordinário continua acontecendo na vida de José. O ambiente muda, as circunstâncias pioram, a injustiça se aprofunda, mas a prosperidade não vai embora. Deus não depende de aplausos para promover alguém. Enquanto José está fora do radar, fora do palco e fora de qualquer expectativa humana de sucesso, Deus continua trabalhando no invisível, fortalecendo aquilo que ninguém vê, mas que sustenta o que ainda virá. Isso revela um princípio poderoso para quem busca prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria. Prosperidade começa antes do reconhecimento. Antes das portas se abrirem, antes do título, antes do aumento, antes da liberdade financeira, existe um processo silencioso acontecendo. José continua sendo íntegro, continua servindo com excelência, continua administrando responsabilidades mesmo atrás das grades. Ele não negocia seus valores só porque o cenário ficou mais duro. Ele entende que quem é fiel no oculto está sendo preparado para o público. Mas muita gente desiste exatamente aí, quando percebe que fazer o certo não trouxe aplausos imediatos.
Quem entende que ninguém está vendo, ninguém está elogiando, ninguém está reconhecendo, começa a agir de forma que afeta os princípios, o caráter, dificilmente alcançará uma prosperidade verdadeira. Mas é neste ponto que Deus separa quem apenas quer prosperar de quem está pronto para sustentar a prosperidade. Porque crescimento sem estrutura vira queda. Abundância sem caráter vira destruição. E Deus não promove alguém para expor, Ele promove para estabelecer. A prisão não interrompe o processo de José, ela aprofunda. Cada dia, naquele lugar, fortalece sua maturidade, sua visão, sua capacidade de liderar pessoas e administrar recursos. Antes de Deus mudar a posição de alguém, Ele fortalece a sua estrutura. E quando você começa a enxergar isso, percebe que nada na sua trajetória é aleatório. Nem os atrasos, nem os silêncios, nem os lugares invisíveis, tudo está construindo algo maior. José prosperou sem aplausos, sem atalhos e sem negociar seus valores. Enquanto muita gente só consegue avançar quando é vista, elogiada ou recompensada, José construiu prosperidade no silêncio, no anonimato e na pressão. Não foi a posição que sustentou José, foi a integridade. Não foi o ambiente favorável, foi o caráter. Antes da riqueza aparecer, o homem já estava pronto para sustentá-lo. Essa é uma verdade que confronta diretamente a mentalidade de crescimento rápido, dinheiro fácil e sucesso sem base. Integridade sustentou a prosperidade de José quando ninguém estava olhando. Caráter veio antes da riqueza, antes do reconhecimento, antes da promoção. E é exatamente por isso que, quando a prosperidade chega de verdade, ela não destrói, não corrompe, não escraviza. Ela liberta, ela expande, ela transborda para alcançar outras pessoas. Talvez hoje você esteja no mesmo processo, fazendo certo, sendo fiel, mantendo princípios, mesmo sem resultados imediatos. Gênesis 39 nos ensina que a prosperidade não é sobre subir rápido, é sobre subir preparado. É sobre construir uma vida livre, próspera, saudável e com propósito, começando por dentro. E no próximo vídeo a gente vai entender como esse processo invisível começa a gerar movimentos visíveis que mudam completamente o destino de quem persevera com sabedoria. Se essa mensagem falou com você, se isso tocou em algo aí dentro, não deixe passar. Se inscreva no canal agora, porque aqui a gente fala de riqueza com sabedoria, de prosperidade com propósito, de uma vida próspera, sem culpa, sem escassez e sem negociar valores. Aqui vamos estudar princípios práticos para crescer, prosperar e vencer, mesmo quando o ambiente parece injusto. Aproveite também e curte esse vídeo, porque aqui isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Pessoas que fazem o certo, mas estão cansadas de não ver resultado. E não esqueça de ativar o sino, porque o próximo conteúdo vai ser diretamente conectado com esse. Se hoje falamos de prosperidade no anonimato,
No próximo vídeo vamos entender como Deus transforma esse processo invisível em promoção visível. Continua comigo, porque essa jornada de prosperidade com propósito está só começando. No próximo vídeo a gente avança para Gênesis 40 e a história fica ainda mais profunda. José continua preso, continua invisível aos olhos humanos, mas agora algo novo acontece. Deus começa a revelar dons que estavam sendo preparados no silêncio. Em Gênesis 40, José interpreta sonhos dentro da prisão. Ajuda pessoas que parecem ter poder para mudar sua situação e mesmo assim é esquecido. Exatamente aí que está a grande lição. Vamos aprender por que servir fielmente nem sempre gera retorno imediato. Porque ajudar pessoas não garante reconhecimento humano e como Deus usa o esquecimento como parte do processo de amadurecimento espiritual e emocional. Gênesis 40 nos ensina sobre a espera, sobre frustração, fidelidade contínua e preparo para oportunidades maiores, mesmo quando tudo indica que nada vai mudar. Se você já ajudou, se você já foi leal, já fez o bem e mesmo assim foi esquecido, esse próximo vídeo vai falar diretamente com você. Porque antes da promoção final, Deus testa a nossa constância. Então não perde o próximo episódio, porque o que aparece, ou melhor, o que parece atraso, pode estar preparando o cenário exato para a virada que você nem imagina.